O almoço de feriado mal havia começado quando Isabela recostou-se na cadeira, girou a taça de vinho e disse alto o suficiente para todos ouvirem: ainda solteira, Lúcia. Aos 34, que dureza! Sem sussurros, sem hesitação. Um golpe limpo e intencional. A mãe congelou. O pai olhou fixamente para o prato. Ninguém me defendeu novamente. Coloquei o garfo na mesa, sentindo anos de mágoa engolida se transformarem em algo mais agudo. Não se preocupem comigo, disse. Sou casada. O silêncio tomou a sala. Até o velho relógio do corredor pareceu parar. Eles ainda não sabiam, mas aquela frase estava prestes a abrir uma fenda em nossa família. Cresci naquela casa. Mesmos pisos rangentes, mesmas fotos emolduradas pelo corredor. Mesmas velas perfumadas que a mãe acendia em cada feriado, como se o cheiro sozinho pudesse convencer todos de que éramos a família perfeita. Mas a perfeição só funciona à distância. Quando você chegava perto, via as rachaduras, as conversas sempre inclinadas para Isabela, o pai encolhendo-se diante de qualquer conflito, os olhos da mãe suavizando apenas quando a filha mais nova entrava na sala. Antes eu achava que imaginava tudo. Crianças contam histórias a si mesmas para sobreviver ao desequilíbrio. Mas entre os meus 20 e 30 anos, o padrão se tornou nítido. Cada conquista me era minimizada, enquanto cada marco de Isabela virava um espetáculo familiar. Quando a mãe e o pai esqueceram minha formatura porque Isabela tinha um evento imperdível da faculdade, insistiram que foi apenas um acidente. Quando ignoraram meu jantar de aniversário 2 anos seguidos porque Isabela visitava locais de casamento. Você sabe como isso é importante para ela, dizia a mãe, como se minha existência fosse apenas uma atualização opcional. Quando me mudei para São Paulo e comprei meu apartamento sozinha, enviei fotos. Nunca perguntaram como me senti fazendo tudo sozinha. A verdade é que quase não se importavam com a minha vida. Ainda assim, em cada feriado, eu fazia a viagem de 4 horas até lá. Levava tortas, flores, presentes. Tentava demais, talvez. Evan costumava brincar comigo: você não precisa conquistar um lugar que já deveria ser seu. Eu sorria, como se não doesse, como se não me perguntasse, lá no fundo, se talvez precisasse. Ao entrar na casa naquela tarde, senti aquele aperto familiar no peito. A entrada parecia igual, o espelho pesado que a mãe adorava, o cabideiro inclinando levemente à esquerda, o tapete desbotado que Isabela estragou no colégio e nunca foi culpada. Mas eu não era a mesma. Algo em mim havia mudado antes do feriado, uma parte silenciosa que parou de esperar que notassem que eu não estava bem. Quando entrei na cozinha, a mãe me abraçou com um braço enquanto mexia o molho com o outro. Lúcia, querida, você conseguiu chegar, disse, com a voz leve, mas distraída. Sem preocupações sobre a viagem, o trabalho, a vida. A frase seguinte já era sobre os planos da lua de mel de Isabela. O pai me deu um sorriso cansado por cima da panela de purê. Observei a sala. Isabela ainda não havia chegado, mas sua presença já estava lá, fotos de seu casamento, vestido branco grande, espaço amplo, radiante ao lado de Caio, cobrindo a geladeira como um altar. Minha própria foto de casamento? Nenhuma única. Nem impressa. Meu estômago se contraiu. 8 meses. 8 meses desde que enviei os convites, rastreei, liguei, mandei e-mails, conferi. 8 meses de silêncio deles. A mãe finalmente olhou para mim. Você trouxe o molho de cranberry, não é? Claro. Esse era meu papel: aparecer, contribuir, ficar em silêncio. Percebi algo perturbador: esse era o primeiro feriado em que eu não tinha certeza do motivo de estar ali, hábito, talvez, ou uma pequena esperança de que fosse diferente. Mas, lá no fundo, eu já conhecia a verdade: a tempestade não estava chegando. Ela já estava ali. A tensão começou antes mesmo de a ceia chegar à mesa. Isabela entrou 20 minutos atrasada, saltos ecoando na madeira como se cada passo fosse dela. Beijou a mãe na bochecha, abraçou o pai como se não o visse há anos, e me lançou um olhar rápido, quase um aceno, como se eu fosse uma colega distante que não conseguia situar. O trânsito estava um caos, anunciou, tirando o casaco. Caio me deixou na porta para poder estacionar. Parceiros não têm folga nos feriados, sabe? Os olhos da mãe brilhavam de orgulho, aquele tipo reservado apenas para Isabela.
Palavras que não eram dirigidas a mim, mas doíam do mesmo jeito. Fomos para a sala de jantar e ouvi Isabela sussurrar algo baixo, suave o suficiente para esconder, afiado bastante para cortar. A mãe riu rápido e seco. O pai pigarreou daquele jeito familiar, como quem ouviu algo que não iria comentar. Quando nos sentamos, a hierarquia já estava definida, Isabela em destaque, eu como ruído de fundo. Um papel que desempenhei a vida inteira, sempre interrompida, ignorada, esperando absorver qualquer crueldade casual que escapasse por baixo da mesa. Mas algo em mim estava diferente neste ano. As palavras não caíram no mesmo lugar de antes. Pairavam inquietas, procurando um novo ponto para se fixar. Era um papel que eu desempenhei a vida inteira, ser ignorada, interrompida, sempre absorvendo qualquer crueldade casual que escapasse por baixo da mesa. Mas algo em mim estava diferente neste ano. As palavras não caíam no mesmo lugar de sempre, pairavam inquietas, procurando um novo ponto para se fixar. A mãe começou a recontar o casamento de Isabela, como sempre fazia, sem nunca se cansar de reviver cada detalhe. O salão tinha lista de espera, mas Isabela encontrou um jeito. E as flores? Ah, Lúcia, você devia ter visto, eram de tirar o fôlego. Eu já tinha visto 2 vezes sozinha na internet. Então Isabela sorriu, girando o vinho na taça. Sim, foi perfeito. Tudo saiu exatamente como deveria. Honestamente, não sei como poderíamos superar isso. Uma pausa. Não que alguém estivesse competindo. Minha mandíbula se apertou. Sempre era assim. Cada conquista dela elevava-se sobre todas as minhas minimizadas. Flashbacks me atingiam em cortes rápidos, a mãe saindo do meu recital da 8ª série cedo para buscar Isabela na prática, o pai perdendo meu jantar de premiação de bolsa de estudos porque Isabela precisava de ajuda com um projeto. Aniversários, formaturas, conquistas, tudo engolido pela órbita de Isabela. E o pior, eu costumava desculpar isso. Achava que talvez não fosse intencional. Mas naquela noite, vendo o sorriso de Isabela se afiar a cada risada dos nossos pais, senti a verdade se firmar. Ela não era descuidada. Era deliberada. E enquanto tilintava a taça, os olhos brilhando com o conforto de ser intocável, eu soube, um golpe estava a caminho. E desta vez, eu não era a mesma garota que apenas engolia. O jantar deveria ter sido um simples peru seco, feijão cozido demais, a mãe mexendo o molho como se pudesse consertar toda a família com mais vigor. Mas o ar tinha peso, uma densidade que fazia cada tilintar de talheres soar mais alto do que deveria. Sentei no meu lugar de sempre, em frente a Isabela, o assento onde aprendi a me tornar menor. Caio finalmente chegou e se acomodou na cadeira ao lado dela, oferecendo um sorriso educado, aquele tipo que se dá quando não se sabe se cumprimenta ou ignora. Isabela se inclinou para ele imediatamente, voz brilhante e teatral, uma audiência de 4 já era suficiente para sua performance. Enquanto os pratos circulavam, a mãe conduzia a conversa de volta para Isabela, histórias da lua de mel, seu novo lar, planos de viagem para os feriados. O pai assentia, ocasionalmente emitindo um discreto como quem não podia arriscar falar no momento errado. Então Isabela se voltou para mim. Disse casualmente, espetando um pedaço de peru, Lúcia, o tom se estendeu, meu nome adocicado até azedar. Aos 34, ainda solteira, é uma escolha agora. A mãe inalou profundamente. Caio baixou o garfo. Até o pai levantou o olhar. O comentário me atingiu, mas não da forma que ela pretendia. Tocou algo sólido desta vez, algo a muito além do ponto de ebulição. Passei os dedos no guardanapo e olhei para ela por completo. Interessante, disse suavemente. Por que você assume que estou solteira? Isabela piscou, surpresa por um instante. Bem, não está. A sala parou, aguardando. Ouvi o relógio do corredor ticar irregularmente, como se não soubesse se queria continuar. Coloquei o guardanapo na mesa. Sou casada. Silêncio. Silêncio paralisante. A colher da mãe congelou no ar. A mandíbula do pai se tensionou. Caio olhou para Isabela, esperando instruções. Mas Isabela riu, um som rápido e condescendente. Certo. Casada. Claro. Com quem? Não respondi. Não precisava.
O que importava não era a incredulidade dela, mas que eu finalmente tinha dito em voz alta, no único lugar onde eles nunca esperariam que eu tivesse algo a anunciar. A mãe inclinou-se, voz baixa: Lúcia, querida, se você fosse casada, teria nos contado. Eu respondi: eu contei. Não, querida, você não contou. Repeti com calma: há 8 meses. As expressões caíram em sequência: confusão, depois negação, depois algo mais agudo. Medo. Isabela bufou, mascarando os ombros tensos. Ah, mas nunca recebemos nada. Nem convite, nem ligação, nada. Mantive o olhar nela. Vocês não receberam porque alguém garantiu que não receberiam. O sorriso dela tremeu. Como assim? A voz da mãe vacilou. O que você quer dizer, Lúcia? Não respondi. Em vez disso, alcancei meu celular, deslizando lentamente sobre a mesa como se colocasse uma carta no meio de uma partida de pôquer. A mão de Isabela ficou rígida na taça de vinho. Ela sabia que algo estava para acontecer. Talvez não o que, mas suficiente para reconhecer a mudança de poder. O pai engoliu em seco. Lúcia, do que está falando? Toquei na tela e abri o primeiro arquivo. Quando a luz refletiu no prata da mesa, a sala pareceu inclinar-se como se toda a casa estivesse ouvindo. Estou falando das convites, disse. Os que enviei, os que foram assinados, os que nunca chegaram a ninguém além dela. Não apontei para Isabela. Não precisava. Cada olhar na mesa pousou automaticamente sobre ela. Os lábios se abriram, os ombros se enrijeceram, a máscara perfeita que usava por tanto tempo finalmente ruiu. Eu ainda não tinha mostrado a prova a eles. Não me apressei, deixei o silêncio envolver a mesa, espesso e imóvel, enquanto os dedos de Isabela apertavam a taça como se pudessem enfiar a verdade de volta no caule. Isso é ridículo, murmurou. Ninguém recebeu nada de você, Lúcia. Se você realmente fosse casada, duvido que nos teria contado. Girei o celular para que todos vissem a tela. Fiz questão de que o primeiro registro fosse simples, histórico de entrega das cartas. 5 envelopes, 5 destinos. Entregues, com confirmação de recebimento, tudo na mesma manhã. O pai inclinou-se, franzindo o senho. Assinados. Por quem? Aumentei o zoom. A assinatura não era apenas familiar, era inconfundível. Um olho circular que terminava em um rabisco apertado. A assinatura de Isabela. Vi a cor desaparecer do rosto dela antes que ela forçasse um riso que não cabia em sua garganta. Qualquer um pode assinar correspondência, Lúcia. Os entregadores sempre cometem erros. Não cometeram, respondi, porque conferi 2 vezes, e a transportadora confirmou que foi entregue nesta casa. Os olhos da mãe se contraíram no termo confirmou, como se penetrasse na negação que ela queria manter. A respiração do pai ficou curta. Caio olhou entre todos, como se tivesse sido subitamente inserido numa conversa que não entendia. Passei para a próxima tela, registros de e-mails. Aqui estavam os convites eletrônicos. Foram abertos pelo IP desta casa e depois deletados. A mãe prendeu as mãos. Talvez seu pai tenha aberto por engano. Não foi. O pai disse abruptamente, a voz falhando, eu nem olho essa caixa de entrada. Aquilo já era uma revelação. Ele raramente contrariava a mãe, quase nunca na frente de visitas. O olhar da mãe se voltou para Isabela. Querida, você sabe de alguma coisa? Isabela endireitou a coluna. Não, disse, seco, uma sílaba coberta de gelo, mas os olhos atraíram. Não tinha terminado. Abriu o registro de chamadas. Liguei em 4, 11, 18, 20 e 25 de maio, listando devagar, deixando cada data cair como se fossem pequenas pedras em um poço. Mensagens de voz, textos, até mensagens na conversa em grupo da família. O pai franziu o senho. Conversa em grupo? Não estou nesse grupo. Estava, respondi. Até alguém me remover. O impacto foi grande. Até Caio se mexeu. Isabela, sussurrou a mãe. Isabela bateu as palmas na mesa com tanta força que os talheres tilintaram. Por que está me atacando? Porque você não recebeu a atenção que queria.
Porque sua vida não é tão emocionante quanto a minha. Quase ri. Não porque fosse engraçado, mas por ser tão familiar. A evasão, a arrogância, a certeza de que se recusasse a assumir responsabilidades em voz alta, todos os outros se alinhariam para protegê-la. Estou te atacando? Perguntei, calma. Você é quem garantiu que meu casamento acontecesse sem minha família. O maxilar dela tremeu. Eu não fiz nada. Sim, fez. Você assinou a correspondência, abriu os e-mails, deletou-os. E me fez pensar por 8 meses que eu significava tão pouco para todos vocês. A mãe suspirou suavemente. O pai fechou os olhos. Isabela quebrou. Não de uma vez, mas em pequenas fissuras que finalmente pude ver. Você é tão dramática, estalou. Sempre foi. Leva tudo para o lado pessoal. Eu me casei, disse. E nenhum de vocês veio. Isso a parou. Parou todos. O pai engoliu em seco. Lúcia, por que não ligou ou veio pessoalmente se era tão importante? Uma faísca de dor antiga acendeu em mim, mas não levantei a voz. Eu liguei, inúmeras vezes. Enviei lembretes. Implorei. Mostrei os registros. Corri atrás das pessoas que deveriam ter corrido atrás de mim. A mãe pressionou um guardanapo aos lábios como se pudesse apagar a verdade. Nós não fazíamos ideia, sua voz vacilou nas bordas, a primeira fissura na história que queria acreditar. Mas Isabela não tinha terminado. Talvez, disse baixinho, os convites não fossem para ser vistos. As palavras caíram como ácido. A mãe a encarou. O que quer dizer com isso? Os olhos de Isabela cintilaram entre pânico e orgulho. Significa que ela sussurrou que não era importante. Seu pequeno casamento na praia. 20 pessoas. Vamos lá. Eu não ia deixar que ela estragasse o momento antes do meu casamento. O pai congelou. A mãe deixou cair as mãos da boca. Caio piscou, como se nunca tivesse visto de fato sua esposa antes. Você os jogou fora? Perguntou o pai, tremendo. Não joguei fora, respondeu ela. Só os mantive para não distrair ninguém. Eu ia me casar. Era para ser meu ano, e o meu não contou, perguntei calmamente. Ela me olhou nos olhos, úmidos, mandíbula dura. Não, disse, deveria ter doído mais. Talvez antes tivesse me destruído, mas naquele momento clareou tudo. Eu entendi. Sussurrei. A mãe se voltou para Isabela, voz firme pela primeira vez em anos. Como pôde? Isabela recuou. Não me faça de vilã. Lúcia sempre foi ciumenta. Era isso. O momento em que senti algo se acomodar dentro de mim com clareza absoluta. Não estou com ciúmes de você, disse. Nunca estive. Estou magoada e terminei de fingir que não importa. Levantei-me. Minha cadeira arranhou o piso, um pequeno som final que cortou a sala. Para onde você vai? Perguntou a mãe, quase em pânico. Embora, respondi. Embora de uma mesa onde fui invisível toda a minha vida. O pai levantou-se pela metade, estendendo a mão. Lúcia, espera. Balancei a cabeça. Esperei 8 meses. Já terminei. Ao me virar para a porta da frente, Isabela falou novamente, com a voz crua e trêmula, você arruinou o feriado. Não, disse suavemente. Você arruinou meu casamento. Isso é apenas a verdade alcançando você. O corredor parecia mais frio que a sala de jantar, como se a própria casa não quisesse que eu saísse. Mas eu saí. Passei pelo espelho, pelas fotos, pelo lugar onde todas as versões de mim já tentaram se encaixar. E quando pisei fora, o ar da noite bateu na minha pele com algo que parecia liberdade. Atrás de mim, através da janela, vi-os parados, atonitos, encarando a cadeira vazia onde eu havia estado por décadas. Pela primeira vez, tiveram que olhar para o espaço que deixei. Dirigi todo o caminho de volta a São Paulo em silêncio, a estrada se estendendo como uma linha clara entre quem eu fui e quem eu não estava mais disposta a ser. Ao entrar no nosso apartamento, Eva não fez perguntas. Apenas me abraçou, me ancorando de uma forma que minha própria família nunca conseguiu.
finalmente aconteceu, disse em seu ombro. Ele assentiu, como se estivesse esperando por esse momento. E você finalmente disse o que precisava ser dito. Os dias seguintes foram estranhamente silenciosos. O pai ligou, breves conversas cautelosas, mas reais. Ele não se defendeu. Isabela não reescreveu nada. Ele apenas ouviu. Era novo. Instável, mas novo. Isabela enviou um e-mail longo, cheio de desculpas, que parecia arrancar dela uma honestidade terapêutica. Li, mas não respondi. A cura não era uma porta pela qual eu pudesse entrar sob comando. A mãe permaneceu em silêncio. E, pela primeira vez, seu silêncio não me despedaçou. Ele esclareceu as coisas. A família de Eva nos convidou para o feriado no dia seguinte. Risadas preencheram a casa. Pessoas perguntaram sobre meu trabalho, minha vida. Elas me viam. E, enquanto eu me sentava à mesa deles, percebi algo quase assustadoramente simples, isso parecia lar. Nas semanas seguintes, a dor suavizou-se em algo que finalmente pude deixar de lado. Não perdão, ainda não, mas clareza. Eu não era mais a filha esquecida. Eu era alguém que escolheu sua própria paz, sua própria família, sua própria vida. E essa escolha parecia mais firme do que qualquer coisa que eu já implorei aos meus pais. Se você já precisou se afastar para proteger seu coração, não está sozinho. Conte de onde você está ouvindo e compartilhe sua história abaixo. E se esta história ficou com você, inscreva-se para não perder a próxima.